atitudes assumidas pelo homem honrar-lhe-á e desonrar-lhe a personalidade eterna perante Jesus. Senhor, o senhor demora, mas quando vem, traz o recado. Esse texto é fantástico, né? E aí, enquanto você fazer a leitura, vou aproveitar e cumprimentar logo as minhas irmãs, a Graci e Franciele, que chegaram agora. Bom dia, minhas irmãs, que Jesus as cubra de bênção e paz. Amém, para nós todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Deus. Bom dia. Aí tá certo. Helena, como vai? Vou bem, o problema aqui não foi eu, foi o PC, ó, que sem querer abrir o WhatsApp, eu digo, meu Deus, ele ficando agoniado e o negócio não abria, eu digo, eu tenho que gravar, e eu comecei a conversar com a espiritualidade do negócio, Ainda bem que o problema não estava entre o computador e a cadeira, o problema estava... Pois é, foi o sistema mesmo. Muito bem. Aí, voltando ao tema que Lula levantou. Enquanto ele fazia a leitura, me passou aqui na cabeça umas ideias que me parecem pertinentes. Imagine, por exemplo, no passado, eu vou retroagir mais um pouquinho para entender. A TV Record, está passando um seriado Paulo Estevam. O Paulo de Tarso, Estevam, né? Paulo o Apóstolo. O apóstolo, né? Na verdade, a gente observa que aqueles homens da época, eles tinham uma fé inabalável em Deus. E o que eles faziam contra os cristãos nascentes, contra o cristianismo nascente, era porque eles entendiam que estavam certos, eram dirigidos por Deus conforme a orientação dos profetas, e que aquelas pessoas eram subversivas. E aí o entendimento deles era naquele nível. Agora, imagine nós a felicidade que isso nos causa, sabermos que nós somos escolhidos pela misericórdia divina, fomos colocados aqui como porta-voz da espiritualidade para esclarecer a humanidade. E aí o texto de Lula, para mim, ele é muito explícito, ele conta exatamente isso, o nosso papel na prática do bem, tendo Jesus como modelo e guia. Para mim, é fantástico. Mais alguma coisa, senhor Renato? Não, vamos fazer as nossas preces, né? Fazer a prece e dar continuidade. Perfeito. Então, agora é com a dona Rivoneide Feitosa, dona Rivoneide Feitosa. Com a senhora, dona Rivoneide. Então, que possamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, acalmar, serenar o nosso coração e voltado assim à bondade infinita do Criador. Agradecer-lhes a oportunidade singela de estarmos aqui presentes, reunidos em nome do amor, da luz e do despertar. Mestre amado, irmãos e amigos queridos do bem da luz, sejam conosco, nos orientando, nos iluminando, fortalecendo a nossa caminhada, a nossa jornada aqui no planeta Terra. E assim que possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe dos homens e dos seres divinos, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Maravilha! Obrigado, Ana Menina. Vamos com o seu Simval Nunes, com o nosso Evangelho da manhã de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 7. O sacrifício mais agradável a Deus. Se,
Portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus 5, 23, 24. Quando diz, abre aspas, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depor de vossa oferenda no altar, fecha aspas. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe confortar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Por isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Abre aspas. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ides primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Terminado. Meu menino, se o senhor quiser comentar alguma coisa, ótimo. Senão o Renato abrufela aí o termo e nos traz mais algumas sugestões. É dos carecas que elas gostam mais, irmão Renato. Ela chegou. Os últimos são os primeiros. Então, Graci, por favor, comente. A Glaci ou a Helena? Já estou aqui. Parece que é a Helena, viu? Como é, Renato, o nome é Helena de Troia, né? Não. Bom dia primeiro a todos. Bom dia. Desculpem aí o atraso, porque você sabe que eu sempre sou uma das primeiras, não sou a primeira, mas sou uma das primeiras. Por conta Aí, da como eu percebi, como eu senti sua ausência, me manifestei. Foi eu aqui aperreada, porque eu estava lá no celular, eu digo, mas o celular eu não consigo gravar, então tem que ser no PC. Então, bora lá. O sacrifício. Aqui nos lembra diretamente do óbolo da viúva, né? Que exatamente ela deu não o que resta, não o que restava, mas ela deu o que ainda lhe tinha. E o que ele fala, o maior sacrifício que a gente tem que fazer a Deus é amar o próximo. Não é a gente buscar, não é porque eu vou me enclausular e vou começar a ler, e vou começar a estudar, e vou começar a ser espírita. Eu vou começar a ser evangélica, vamos dizer assim, eu vou começar a ser catolicíssima. Isso não é um sacrifício a Deus, isso aí é um dever que nós temos que ter para compreender mais e mais e mais os ensinamentos, porque Jesus ele simplesmente ele não disse assim, eu vou proibir a todos fazer isso ou aquilo. Não, ele deixou o livre-arbítrio, mas ele deixou os ensinamentos, ele deixou todo um legado. E o maior sacrifício para Deus é a gente ser melhor hoje do que fomos ontem,
ser, e se tivermos a necessidade e o merecimento, amanhã melhor do que seremos hoje. E o maior sacrifício para Deus, além disso aí, é você chegar e se colocar no lugar do próximo sempre, antes de falar, antes de pensar, antes de fazer algo que venha a feri-lo, que venha adquirir mais dívidas com aquele ser que se já está no teu caminho, algo tem de bom para você se reconciliar. E começar por nós mesmos, reconciliar-se. Isso é um grande sacrifício. É você se reconciliar, buscar dentro de você, fazer a sua aquela reflexão, fazer sua autoanálise, usar da consciência o que ainda tenho que precisa ser corrigido, o que ainda tenho que precisa ser andado nos passos do Pai, que ainda está desvirtuoso. O maior sacrifício para Deus é a gente amar a Ele sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a sua sabedoria, com toda a infinita, e ao próximo como a ti mesmo. Olhar como Jesus nos olha, se colocar como se fosse Jesus se colocando no lugar dele. E se fosse você olhando diretamente no rosto de Jesus, o que você faria? Ou ele olhando para você, o que você diria do que tem feito, do que está fazendo? Isso aí é uma alta consciência, é uma alta reflexão. O maior sacrifício para Deus é a gente se avaliar, é a gente tentar ser para o próximo como Jesus sempre foi para conosco. Ok. Maravilha! Nós estamos recebendo aí também na nossa sala, nossa irmã Ana Paula, que é uma trabalhadora da Cela de Jesus, estuda conosco lá na Escola de Caridade Jesus e Maria, ou Escola de Caridade Herculano Dias, lá na rua Seridó. Seja bem-vinda à nossa família, minha querida. Que Deus a cubra de bênção e paz. Muito bem, vamos passar agora para o nosso texto? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um trato aqui nesse negócio. Deixa eu botar um texto maior. Eita, acho que deu um nó agora. Agora o problema... Isso, estou aqui. Deixa eu ver. E agora, todo mundo está vendo bem o texto? Aqui eu estou. Para mim melhorou, Amadeu. Obrigado. Excelente. Então, vamos aqui ao texto. Capítulo 16, dos médios inspirados. Olha, nós estamos vendo uma coisa que nós já estudamos, a mediunidade. Lá atrás, nós estudamos as mediunidades. Opa. Licencinha. Gente, só para informar a todos de uma palestra que tem todas as quintas, 8 horas da noite, junto a Amadeus e nosso também Renato Martins, que é muito edificante. Quem puder entrar e assistir, curtir, porque é muito edificante. Eu assisto sempre, sempre, sempre. Muito edificante. Mesmo que não seja ao vivo, viu? Eu assisto ali depois ou antes, na hora que vocês me colocam, aí eu vou e entro sem ser ao vivo. Por gentileza, coloquem o link no grupo, toda quinta. Vamos fazer isso. Até 8 horas, mas a partir das 8 eu posso assistir. Então, obrigada, Glaucio. Mas a Glaucia grave e manda para mim, por favor, que essa hora eu estou na aula, lá na Acrópole. Obrigada. Põe o link lá, no dia que eu puder eu entro. Você, Renato, que tem memória de elefante, me lembre para a gente colocar o link à disposição dos irmãos, tá ok? Ok. Então, nós vamos... Mas você sempre me manda esse link. Mando. No meu privado. Nós sempre manda. Aqui os médios que têm as aptidões mediúnicas que nós já conversamos lá atrás, já estudamos lá atrás. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo tratando dos médios intuitivos.
aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médiuns inspirados, que não precisam escrever, ao passo que os médiuns intuitivos escrevem o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre o assunto determinado e provocado. Está no item 182 do Livro dos Médiuns. Então, veja bem, a coisa. Eu vou fazer o outro parágrafo. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, por não poderem, muitas vezes, discernir o que provém dos espíritos do que deles próprios emana. É um trabalho em que o médium, isso chama-se educação mediúnica, quando o médium adquire a capacidade de distinguir o seu pensamento e o pensamento que vem do espírito, a inspiração que ele recebe. Então, esse médium intuitivo difere daquele médium inspirado. O que é um médium inspirado? Um médium inspirado é aquele que, durante a sua atividade, por exemplo, psicográfica, ele recebe a intuição do irmão espiritual, ele capta essa informação na sua estrutura perispiritual, aquela emanação é conduzida pelos condutos nervosos lá para o cérebro, ou no hipotálamo, ou no cerebelo. Ali é feita a decodificação daquela energia transformada na ideia do espírito que quer escrever. Aí o médium automaticamente passa para o papel, o pensamento que está recebendo. Isso chama-se inspirados. Já os médiuns intuitivos, eles escrevem o que estão recebendo. Estou me referindo aos intuitivos. O inspirado é diferente. Ele difere dos médiuns intuitivos porque ele não precisa escrever. Ele simplesmente recebe a informação e expressa verbalmente. Essas inspirações são interessantes e todos nós, naturalmente, temos esses momentos. De repente, a gente está fazendo uma leitura, dá uma parada, ou está parado, reflexionando, aí vem aquele turbilhão de ideias na cabeça da gente. E aí a gente vai digerindo aquilo, se for o caso, vai expressando, vai gravando, vai fazendo aquilo que seja necessário. Mas necessariamente não precisa escrever, porque a ideia está chegando na sua cabeça e ele está digerindo aquilo com toda naturalidade. Aí, como dissemos antes, a dificuldade está em ele saber o que é o pensamento dele e o que é o pensamento do espírito. Por que o pensamento dele? Porque o espírito Emmanuel, ele traz uma frase que me parece muito interessante para a gente compreender a grandeza do nosso pensamento. Ele diz que o nosso pensamento é como um cavalo bravio, brabo, numa colina, ou seja, numa savana bem extensa, e ele fica lá entregue à própria natureza. Para você domar aquele cavalo é muito difícil. Assim também é o nosso pensamento. Para você domar o seu pensamento, precisa de educação, de estudo, para aprender a controlar essas impulsões, que podem ser suas ou podem ser verdadeiras intuições. Ok, gente? Vou passar para os irmãos para que eles debulhem aí, senão eu fico falando o tempo todo. Vamos com Jesus, meus irmãos. Renato. Perfeito, Amadeu. Perfeito. Eu dei uma viajada aqui agora, nos anos atrás, em que a gente estudava. E aí surgiu uma dúvida. No tocante à mediunidade de psicografia, da evocação. Quando um médium ele faz evocação de um determinado espírito, para ele receber uma comunicação psicográfica, ele precisa, ele pode passar por esse erro de receber de ser evocado, o espírito não dá comunicação, e ele achar que a comunicação que veio, que a mensagem que veio é do espírito dele e não do espírito evocado, pode acontecer isso, né? Me permita 2 segundos. Na última quinta-feira, eu, Renato e Rejane, estudando lá
a codificação, nós tratamos exatamente dessas questões. Veja bem, quando o médium é iniciante, ele tem muita dificuldade em distinguir o que é o pensamento dele, o que é o pensamento do espírito. À medida que ele vai aprofundando os seus conhecimentos, vai estudando, vai aprendendo, vai praticando, ele começa a distinguir a inspiração que está recebendo ou a intuição que ele está recebendo, porque aquele conjunto de informações geralmente diferem das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ideias. É como ele vai distinguir na psicografia o que é a expressão dele e o que é a expressão do espírito. E a expressão dele é o que Divaldo chamava a tinta do médium. Muito bem. Mas à medida que ele aprofunda os seus conhecimentos, à medida que ele a senhora do fenômeno, aí ele faz a distinção que é do espírito. Quando você evoca um espírito, necessariamente ele não tem que vir porque você evocou. Aí você vai lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, aí você vê lá o conjunto de impedimento que tem para que o espírito evocado compareça. A utilidade da evocação, qual o objetivo, quem é que você está chamando, o espírito quer vir, ele pode vir, ele tem autorização, ele vai beneficiar o quê? Então, tudo isso é feito, toda essa avaliação é feita para que o espírito possa comparecer. E ele comparecendo, a informação que você vai ter não vai diferir de um outro espírito que vem no lugar dele e traga a informação. Aí é uma situação que você precisa aprender a conviver com a possibilidade de um outro espírito vir. Pode ser um missionário, indicado pelo espírito que não pode comparecer ou não quer comparecer, ou pode ser um outro espírito, até um espírito leviano, que queira perturbar e se apresente no lugar daquele espírito que foi evocado. A gente só vai descobrir essas nuances à medida que a gente começa a vivê-las com certa profundidade no estudo e prática. No estudo e prática. Salvo isso, a gente pode dar algumas cabeçadas. Ok? Renato, por favor. Você já... Isabel, quer falar alguma coisa, Isabel? Não, obrigada, estou aqui. Tá certo. Eu vou falar, Renato. Fale. Martins. Rivoneide também. Eu sempre gosto até de falar sobre aquela passagem que tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, onde aquele jovem, Tobias, que estava lá no deserto e tudo, e então ele foi inspirado a se levantar, a seguir adiante, que logo em seguida ele ia encontrar água, né? E ele achou que ele só se elogiou, né? Vamos dizer assim, usar dessa forma. Ele nunca achou que ele foi ali ajudado. O pensamento foi dele, tudo foi dele. E então ele se levantou igual a asa fênix, se levantou e saiu e ressurgiu, porque encontrou a água e tudo se fez melhor para ele, né? Mas existe também, quando o Renato, acredito que ele ia até falar sobre isso, que a gente já até falou, né? Já falou sobre isso aqui, de quando muitas vezes nós estamos para a oratória e, de repente, aconteceu isso aí essa semana comigo, e de repente, assim, a gente não está com aquele... Nunca lembro daquilo. A gente faz um estudo, um levantamento para que aquele negócio ande da forma que nós estudamos. E muitas coisas saem fora da rota, não é porque a gente é intuído. É porque a gente ali tem alguém ali, aí a gente lembra de histórias, a gente lembra de algumas coisas até dentro do próprio evangelho, como agora mesmo eu fiz, não dizendo que eu estou intuída, não. Mas lembrei-me, né, do óvulo da viúva, etc. e tal. Mas a gente vai voltando até dentro do próprio evangelho. Nós somos inspirados o tempo todo, intuído também, porque o pensamento da gente nem tudo que a gente pensa
são nossos verdadeiros. Nós temos um anjo guardião e nós temos um guia, né? Que se a gente der valor a eles, tipo, conversar, agradecer, o tempo todo eles estão conosco e vão nos guiando. Faça isso, faça aquilo, e vão também nos inspirando a quem é orador, ou qualquer outra coisa que seja nesse sentido, ou a psicografia, ou que seja lá o que for, a psicofonia. Nós temos, sim, aqueles, não obrigado a gente, não necessariamente eu mesmo, por exemplo, eu nunca invoquei ninguém, nunca. Não, não, volto. A menos no momento que eu vou para a sala de cirurgias, eu peço ajuda à doutora Bezerra de Menezes. E na última cirurgia que eu tive, não é do próprio doutor Bezerra, na primeira eu tive ele, que ficou dando assistência da primeira cirurgia, e uma irmã que me levou para um campo de muitas flores, ela me mostrando as flores. Mas já na segunda, quando eu fiz a evocação da equipe do doutor Bezerra, ele já não estava, mas estava toda a equipe. Né? Foi quando eu tive o início da trombose e fui auxiliada, eu saí do corpo e voltei novamente com o auxílio deles. É bem interessante isso aí, esse assunto, mas a gente tem que... E assim, se os nossos pensamentos não estão bons, se estamos intuídos a coisas errôneas, a pensamentos negativos, também não são nossos. É bom a gente filtrar. E a gente passar, então, a pedir ajuda à espiritualidade amiga para que aquilo que está se passando na nossa cabeça se desmanche, vamos dizer assim, e que a gente volte à luz, a gente volta aos pensamentos bons, elevados. Maravilha. Minha querida, antes de passar para a Renata, eu gostaria de receber com muita alegria meu irmão Zé Antônio. O Zé, que Deus te cubra de bênção e luz e restabeleça a paz e a harmonia e saúde do corpo e da alma. E quero abraçar também a minha querida irmã Nacilda Rosenda, é a dirigente da nossa casa lá em Poço Branco, que é a Casa de Caridade Irmão Jacó. Hoje nos dá a felicidade de estar conosco. Vocês, muito obrigado pelas presenças. Boa noite, grandão para todos vocês, ok? Boa noite. Boa noite. Não, bom dia. Já está dormindo? Eu estou pensando lá no nosso estudo da mediunidade. Tá bom, tá bom. Me desculpe. Vamos com Jesus, Renato. Nacilda, muito bom dia para vocês. Nacilda, principalmente. Nacilda, bom dia. Nacilda, tantos outros. Sejam todos bem-vindos. Amém. Todos ouvindo, eu também não ouvi a voz. Ô, Zé Antônio, eu não ouvi a voz de Omar hoje ainda. Olha o bom dia dele. Ele já deu bom dia. Vamos lá para pelo meu atraso, mas está compensando. Tá? Vocês entendem. Tá, obrigado. Vamos Vamos com Jesus. Amadeus e nossa irmã Helena já falou bastante, Ivonei. O método intuitivo, ele tem assim, é muito interessante, que é uma... Ô, Zenê, é um prazer. É muito interessante, porque a gente pode até se colocar assim como a intuição, o intuitivo, ele recebe alguma mensagem assim, rápida e vaga, no modo de dizer. Quer dizer, são coisas que nós estamos parados e recebemos aquele algo divino que vem nos trazer uma informação concreta de certos problemas que nós estamos passando, ou alguma informação que venha trazer algo que venha nos auxiliar no nosso dia a dia. É intuitivo, é rápido, aquele negócio rápido. Já o mais inspirado, você pode ter assim, é o seguinte, muita gente chega e diz, vou fazer uma palestra, e quando chega lá faz uma palestra, como já nós falamos isso aqui, e faz uma palestra maravilhosa. Aí as pessoas chegam e dizem, olha, você fez a palestra, você está muito inspirado. A influência do mundo espiritual, de uma boa vibração que o médium tem, o orador tem,
ou o psicólogo tem para que ele possa trazer aquela mensagem. Então, está inspirado. Então, um amigo espiritual está ali nos auxiliando. Pois não, Isabel? Ao microfone. Uhum. Essa semana, para ser mais precisa, quarta-feira, eu estava no Bezerra, né? E esperando começar o exórdio, eu estava sentada na cabine. E me veio aquela, eu diria assim, a vontade de escrever algumas palavras para o meu filho. Mas eu fiquei na dúvida, que foi com tanta exatidão. Aí agora, você falando, Renata, eu falei, eu acho que não foi uma intuição recebida, porque me causou muita dúvida, sabe? É. Isso acontece. Mas não se preocupe, porque, nesse caso, os amigos espirituais podem chegar para ele e dizer que tenha calma, que ela ainda não tem a condição de receber no momento. Ou, Não, eu psicografei, Renata. Psicografou, então pronto, foi resolvido. Psicografei e entreguei a ele, né? Aí Vamos dizer, ele não questionou, eu falei, então, não fui eu, não. de princípio, faltou um pouquinho de fé, não foi? Bom, um pouquinho de fé, né? Dizer que aquilo é realmente a mensagem. O médios inspirados é aqueles médios que você está com uma boa vibração e os amigos espirituais vêm e nos traz uma bela mensagem, uma mensagem reconfortadora. E muitas vezes o médium fala, aí quando termina a palestra, uma palestra, e a pessoa chega e diz, olha, você está muito inspirado. E você me disse uma coisa que realmente eu senti muito e eu aprendi. Aí eu disse, foi mesmo, disse, foi, você disse assim, disse, eu não disse isso, não. Eu estava, no caso, tão inspirado, a pessoa disse, não me lembro que disse isso. Aí eu disse, você disse. Então, quer dizer, a inspiração estava aí num grau bem consistente para que fosse essa palavra bem elaborada pelo mundo espiritual e a gente tentar passar para aqueles que estão precisando. E muita gente, as pessoas chegam e dizem assim, olha, a inspiração traz certo momento muito interessante. As pessoas chegam e dizem, você fez uma palestra para mim. A inspiração que nós tivemos é para transmitir para aquela pessoa que está mais carente na reunião. Então, são casos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. A espiritualidade sempre vai buscar, nas nossas palavras, transmitir algo para aquelas pessoas que estavam mais com os maiores problemas na assistência. E, às vezes, quando a pessoa também tem aquela condição de ter a condição de receber, o merecimento de receber. Então, é muito importante e nós temos de saber o seguinte, que a doutrina dos espíritos ela é confortadora. E nós temos de trabalhar em cima das palavras de Jesus, do Evangelho de Jesus, para que nós possamos aí transmitir o que realmente ele trouxe. Então, é importante, tanto o intuitivo, que dá aquela ideia vaga, são momentos bem rápidos, certo? É vaga no modo de dizer, é algo direto. Pega o lápis, faça isso, resolva assim. Aí, pronto. Já o médico inspirado é aquele que você vai trabalhando com ele, vai trabalhando em um certo assunto, e como um Kardec, né? Foi escrevendo, é inspirado para escrever aquilo que ele trouxe, as mensagens, e lembra que quando o médico interveio, quando o Kardec interveio na passagem da mensagem, aí veio as pancadas ali perto. Aí, no outro dia, foi dizer que aquele texto que ele estava fazendo estava errado. Então, às vezes, também tem a questão desse ponto do médico querer influenciar na questão da inspiração que vem através dos nossos amigos espirituais. É mais ou menos aí, né, senhor Amadeus Ferreira de Araújo?
É exatamente esse o caminho. Se você vai lá nas obras de André Luiz, em várias delas, você vai ver exatamente esse processo de inspiração. O benfeitor chega junto a um médium, coloca a mão no ombro do médium para fazer uma prece, para mudar o tom do que ele está palestrando, porque tem um direcionamento específico para alguém encarnado ou desencarnado que se encontra presente, e aí, de repente, o inspirado passa a traduzir a vontade do benfeitor, que está lá com a mão no ombro dele. É verdade. Muito frequência. E Olha, aí, muitas vezes, Renato, a gente prepara, Renato e a Graci e os demais, a gente prepara, às vezes, um texto para fazer uma palestra e a gente fica cheio de felicidade quando chega lá, não faz nem a leitura do texto. Aí as coisas fluem, porque a inspiração vem do plano espiritual, a necessidade naquele momento é para fulano, ciclano, para aquele grupo de irmãos que está ali, e eles vão lá e conduzem o trabalho para atender o objetivo desejado. Okay? Olha, ok, Amadeu, só mais uma adendo aí, vamos colocar aqui. Olha, muitas vezes, quando nós estamos na reunião, por exemplo, nós estamos aqui em 14, aí Amadeus toma conta está tomando conta dos trabalhos, da reunião. Eu não gosto de dizer nem trabalho, sempre está reunião. Aí Amadeus disse, Helena, faça a prece. Muitas vezes, quando a Amadeus está dizendo, Helena, faça a prece, já é uma intuição que o mundo espiritual está pedindo para a Helena fazer. Às vezes, a gente olha assim e diz, Helena, faça a prece. É porque a mais necessitada e a que está precisando fazer de início a prece é a Helena. Sempre vem a intuição para dizer, você, é por isso que muitas vezes a gente diz, Zé Antônio, faça a prece. Quando a fé conversa, diz, não, vou passar para fulaninho. Os amigos espirituais trabalhando para aquela pessoa que está precisando mais fazer aquela prece. É muito interessante essa questão. Por exemplo, quando nós estamos tomando conta da reunião, muitas vezes já vem aquela história de a pessoa fazer definido para fazer a prece, para fazer isso, aquilo, outro. Eu acho que naquele momento, olhando, eu sempre tive a intuição, a ideia, e passava para mim disso, porque aquele está precisando fazer a prece. E daí? O que é que eu posso fazer? Cada um de nós tem que fazer a prece. O que nós podemos fazer agora é agradecer a presença da irmã Zeni das Dores, aqui do Centro Espírita Alvorada Cristã, que está conosco hoje. Bom dia, minha. Não vou dar mais boa noite, não, viu? Bom dia, meu. O hábito de fazer esses trabalhos à noite, né? Bom dia, minha irmã Zeni. Paz com Jesus. Que Deus te abençoe. A minha intuição diz, Amadeu, muda o slide e leia, por favor. Pronto, já está aí. Tá certo. Médios polígrafos. Não, não, Amadeus ainda está no médio intuitivo. Ainda está lá? Tá, passe. E não chegou lá aí, não? Foi? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu girei, mas... E agora? Passe. Não. Certo, essa aí. Pronto. Pronto. Agora vai. Eita, rapaz, o problema é que está entre o computador e a cadeira. E agora, chegou? Chegou. Ao menos aqui chegou. Médiuns polígrafos. Aquele cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito vulgar. O segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. Está no item 219. Então, veja bem. Aquele negócio de Chico Xavier psicografar, assinar, e a psicografia vinha assinada, que inclusive serviu de peça processual, é um médio polígrafo, ou seja, a autenticidade da assinatura do espírito, vai lá no cartório, confere, está exata. É exatamente isso. Eu acho que deu para entender, não deu? O médium traduz com fidelidade
com fidelidade à assinatura do Espírito. Não é apenas o nome do Espírito que ele vai escrever. Ele escreve lá o texto e depois assina, e a assinatura é autêntica. Médios poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas. Um exemplo clássico que a gente tem na literatura espírita brasileira, Chico Xavier e Valdo Vieira foram para os Estados Unidos e lá participaram de várias atividades. E eles escreveram e falaram em línguas, ou seja, na língua inglesa, a língua daquele pessoal. E vale acrescentar que o Valdo Vieira é intelectual, mas Chico, com os seus recursos, parcos recursos de estudo médio, ele não tinha aquela proficiência de falar inglês fluentemente para uma plateia de ingleses ou de americanos que falam inglês. Então, essa autenticidade na comunicação é um tipo de mediunidade. O poliglota fala a língua ou escreve a língua desconhecida, tal qual o espírito se manifesta. E aí, finalmente, o médium iletrado, os que escrevem como médium sem saber ler nem escrever no estado ordinário. Ou seja, o médium não sabe ler nem escrever. Mas o espírito superior consegue arregimentar recursos através daquele médium e escreve, sem que ele saiba escrever, ler ou escrever. Esses casos, mais raros do que os precedentes, a maior dificuldade material a vencer. Ou seja, o benfeitor que vai escrever, ou o espírito que vai escrever através do médium, vamos usar a expressão adequada, analfabeto, ele tem muita dificuldade para romper as barreiras, mas ele supera isso. A gente precisa refletir, aí vou lembrar de uma questão que o irmão Bezerra me disse certa vez, que me parece ilustrar essa narrativa. Ele me disse o seguinte: meu filho, todos esses médios que trabalham na casa, eu fui buscar onde estavam a mando do Mestre Jesus. Vocês não são trabalhadores de Bezerra de Menezes, não são trabalhadores do Centro Espírita, não são trabalhadores de João Cecílio, vocês são trabalhadores de Jesus. Muito bem, até aí está tudo normal. Mas acontece que, na narrativa dele, ele me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. É que todos aqueles médicos que trabalham com médicos hoje, em encarnações anteriores, já foram médicos, já tiveram conhecimento da medicina, e aquelas informações, como diz Leon Denis lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, aquelas informações estão arquivadas lá no seu subconsciente. E quando o médium está em transe ou vinculado àquele irmão espiritual, ele consegue ir lá na sua memória e trazer as informações técnicas que ele precisa para trabalhar. Isso também pode se dar com o médium iletrado, com o médium analfabeto. No passado, ele pode ter abusado da escrita, dos recursos intelectuais, e nessa encarnação ele vem privado dessa aptidão de escrever, de ler e de escrever. Mas o Espírito encontra nele os recursos e traduz a vontade que se faz necessário para que a obra seja realizada. Ok, senhor Renato, agora é com o senhor. Vamos passar para a HC, depois a gente pode passar para outras pessoas. Não, pode passar para as outras pessoas. Eu estou aqui matutando isso aí que Amadeu fala. Isabel, quer dizer alguma coisa? Ivoneide? Não, obrigada. Ivoneide? Não, Renata, obrigada, está muito claro. Entendi, obrigada. Então, é o seguinte... O Omar está muito calado, não, Renato? O Omar está muito calado hoje, né? Omar? Vamos lá, Omar. Diga, vou dizer o que já disseram. Está muito claro. Ele está aprendendo a jogar com o Zé Luiz. A intuição é que passa, como diz o Lula, nossa intuição é que a gente passe para o próximo. Acompanhe o relator.
Dos médicos poliglotas, viu? Dos médicos poliglotas, o Chico Xavier Tem que acompanhar o professor Amadeu. até em hebraico. E ontem eu vi uma pessoa que conviveu com o Zé Arigó dizendo que ele tinha uma paciente que era uma empresária paulista, que era alemã, e Dr. Fritz, através do Zé Arigó, prescreveu para ela uma receita em alemão. Claro que Zé Arigó não sabia escrever alemão, quem sabia era o Dr. Fritz. Né? É verdade. Olha, tem alguns casos que nós temos encontrado dentro da literatura espírita, e tem alguns casos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, como fala nossa irmã Helena, no nosso caminhar. Então, vamos dizer aqui três casos que nós podemos dizer assim. Por exemplo, o caso de Euri Passanufo, o iletrado. Na primeira reunião, isso aí vocês podem entrar no site, um site onde tem a biografia, tem filmes de Euri Passanufo, que ele diz o seguinte: a primeira reunião, ele chegou lá, nós já contamos essa história aqui. Chegou lá e disse: eu só acredito se vão vir dar a mensagem através de Pedro, seu Francisco, uma pessoa lá que fazia parte da questão da aula prática mediúnica. Isso lá no sítio, né, Renato? Isso Lá no sítio, trabalhador rural. E daí ele chegou e João disse, deu, e daí onde foi a transformação de ele passando para a doutrina dos Espíritos. Isso daí é o recado. A questão de Chico e tem muitos outros médios que podem acontecer isso, a questão da Chico, por exemplo, chegou aos Estados Unidos, deu uma mensagem de trás para frente, em inglês, o Chico. Para a pessoa ler, tem que colocar no espelho, aí a pessoa lê em inglês, por Chico. No nosso dia a dia, isso também no nosso dia a dia é interessante. Tem um médico no Bezerro Menezes, que é minha casa há muito tempo, ele tinha ele tinha dois amigos espirituais que trabalhavam com ele. Trabalhava, quer dizer, convivia com ele. Era um espanhol e o outro era um coreano. O, espa- o, es- o espanhol falava o espanhol, porque seu Zé Geraldo, é um amigo nosso, um médico nosso, tinha conhecimento do espanhol. Mas o coreano não falava através de seu José Geraldo. Ele falava coreano muito pouco, mas não tinha condições que o médico tinha para que ele pudesse transmitir em coreano a fala que ele estava querendo transmitir. Outra pessoa que fazia sempre lá, outro caso que eu encontrei, isso daí porque eu estava presente, nós estávamos fazendo lá no Martim de Arruda reuniões mediúnicas, porque o Bezerra estava fazendo uma reforma, aquela reforma, a primeira reforma, que acho que vocês não têm conhecimento. Então, aquela primeira reforma, nós íamos para o Martim de Arruda, que ficava ali na Rua São José, na feira, a feira ali de Lagoa Seca. Quando eu cheguei lá, nós estávamos chegando para a reunião e tinha dois rapazes, dois senhores que estavam presentes na reunião mediúnica. E a gente sentia que ele era pessoa rural, aquelas pessoas simples, foi de 82, 83, 84, essa faixa. Aí, seu João Cicílio conhecia os dois e disse: vamos vir aqui para a mesa, vamos estar aqui trabalhar, vamos aqui dar comunicação. Aí, eles sentaram na mesa, começou a reunião, e eu fiquei só olhando, só olhando. Quando eu disse agora, aí, nosso irmão João Cicílio, chegou e disse: vamos passar a palavra para nosso irmão fulano de tal, o médico fulano de tal. Quando ele começou a se comunicar, ele se comunicou em francês. Olha lá, em francês.
e o outro parece que é como se fosse alemão. Seu João Cecílio conhecia, tinha o espírito que estava com seu João Cecílio, e seu João Cecílio tinha o conhecimento do alemão, de vidas pretéritas, e na mesma hora o amigo disse, ele falou isso, e falou. Um falou francês e outro falou alemão. E daí? Nós ficamos naquela situação da mensagem psicofônica, a mensagem psicofônica dos médios iletrados, porque a gente tinha dele o conhecimento que ele devia tomar conta ali da parte rural aqui da cidade. Então, são esses que acontecem nós mesmos. O iletrado é aquele que não tem nenhuma coisa. Por exemplo, uma pessoa que é iletrada, uma grande média aqui em Natal, que eu gostava, adoro essa pessoa, se chama Dona Minervina. Ela é analfabeta, mas tinha uma grandeza e trazia uma mensagem Bela, Renato. como ninguém, tá certo? Dona Minervina. Então, são esses casos que nós encontramos aí nessas questões desses médios especiais. E para a espiritualidade não tem esse negócio da pessoa saber ler ou não saber. Às vezes, porque não sabe ler, é analfabeta. Então, analfabeta por quê? Porque usaram em vidas passadas a sua condição de intelectual para fazer coisas que não deveria fazer. Então, quero agora aprender que não deve fazer certas coisas com aquilo que nós temos. Então, mais ou menos por isso. É aquela condição do iletrado, porque não é analfabeto, mas é analfabeto naquele momento, naquele instante, mais tarde de vidas passadas. E outra coisa, o poliglota é aquele que fala, mas fala porque em vidas passadas tinha uma certa condição, já conviveu, como muitas vezes, é quase um espírito universal, o chamado, porque fica reencarnando em várias partes do planeta, com a língua diferente e vai aprendendo. É como se diz, Jesus deu comunicação e Jesus, naquele trouxe, ele falava a língua egípcia, né, naquele tempo. Por quê? Porque ele conviveu até 6 anos lá, ele aprendeu alguma coisa. Mas Jesus é outra coisa totalmente diferente. Vamos partir para o outro lado, porque ali é perfeito, certo? Ali tem conhecimento de causa. Foi mais ou menos isso que nós entendemos sobre essa questão dessa tela. Alguma coisa, alguma pergunta? Se eu não responder, a Matheus responde. Bom, Helena. como todo mundo está silencioso, eu vou passar para o próximo slide, tá bom? Muito bem, deixa aumentar aqui o tamanho. Ok. Aí. Segundo o desenvolvimento da faculdade, médios novatos, aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência. Divaldo Pereira Franco, ele batia bem nesse tema, segurança da prática mediúnica. Ele dizia que mediunidade não se desenvolve, se educa. E aí ele dava lá um monte de explicações. Por exemplo, a fala. A fala você não desenvolve, você educa. A inteligência você não desenvolve, você educa. Mediunidade você tem aptidão e educa. Você educa ou para a prática do bem ou para a prática do mal. À medida que você estuda, aprofunda seus conhecimentos naquilo, você está educando, não está desenvolvendo. Apenas você exercita na atividade prática, mas você não desenvolve, você educa. Médios improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. Veja no capítulo da formação dos médios. Geralmente os médios, quando iniciam a atividade prática, eu vou dar um exemplo. Lá na federação, por exemplo, e
Eu lembro de Ribonete, que estudou com a gente lá na federação, fomos alunos lá na federação e depois coordenamos. Na coordenação, na federação, você vai vivenciando etapas. Primeiro, você vivencia a harmonização psíquica, 6 meses, depois a percepção espiritual, mais 6 meses, depois a aproximação, depois da aproximação, aí depois o diálogo, depois o envolvimento e, finalmente, ocorrem as manifestações. Antes de você percorrer todos esses passos, você não desenvolve nenhuma atividade psicofônica ou psicográfica. Mas há uma tendência natural, quando você vai fazer a parte prática, tem 2 coisas que os médicos gostariam de apresentar, é a vidência e a psicografia. Então, muitos médicos pegam lá o papel e ficam lá esperando, porque existem 2 métodos para iniciar a psicografia. O pessoal da FESP, que segue Edgar Moon, eles dizem que, ou eles praticam, que você pega o lápis e o papel e fica guardando o impulso do espírito em seu braço para escrever. Isso chama-se psicografia mecânica. Se você não for médium mecânico, você nunca vai escrever. Já a orientação trazida dos gaúchos e a Federação Espírita Brasileira assumiu, é essa que nós utilizamos no dia a dia, no movimento espírita, nas casas adesas ou não. O que é que você faz? Você pega o papel e o lápis, e aí você fica lá. À medida que vão surgindo ideias na sua cabeça, pensamentos, sugestões, etc., você vai escrevendo. Depois você vai observar aquilo que é seu, que eu me referi lá atrás, a sua tinta que está no texto, suas palavras, seus pensamentos, suas coisas usuais do dia a dia. E o restante é da espiritualidade. Mas, nesse momento, que você vai se preparar para escrever, aos médios improdutivos. Eles dizem, esperem, não sai nada. Quando muito uma palavra, uma coisa, que pode ser, inclusive, da própria imaginação deles. Não é influência espiritual. E por que não é influência espiritual? Porque, certamente, naquela atividade, ou melhor, nessa existência, o médium não vem com essa aptidão para ser médium psicográfico. Como muitas vezes não vem para ser vidente, audiente, psicofônico, poliglota e outras qualquer, ou quaisquer faculdades mediúnicas. Aí ocorre isso. Agora, ocorre também, muitas vezes, o médium passa todo o processo da educação da mediunidade, sem psicofonia, sem psicografia, sem vidência, sem audiência, mas aí ele resolve repetir o estudo. Aí lá na frente eclode tudo de uma vez, vem assim os montes de aptidões. Cada caso é um caso, cada um tem um planejamento. Vai ver que ele estava intelectualizando e adestrando a sua paciência, a sua tolerância, e no momento oportuno aí chega. Ok? Seu Renato Martins, agora é tudo com o senhor. Paz com Jesus. Vamos passar para a Graci. Menino, ele hoje veio com um dom. O dom de que eu estou precisando falar. E bom, ele hoje foi que foi. Até agora, Renato, você está, parabéns. Intuição, é intuição. Isso aí foi a intuição mesmo. É intuição. E hoje ele está invocando as duas, tanto a Helena quanto a Glaci. Pois é, o negócio dele está bem referente a tudo isso aí. Era Amadeu falando, e eu retratando aqui, porque a gente fica, né, ouvindo o que ele está falando, porque a gente entra na história, porque a gente entra mesmo na história, mas, ao mesmo tempo, volta-se para tudo que também a gente conhece, que a gente viveu. Né? Existe essa oportunidade aí, como o Amadeu bem falou, para aqueles que estudam, aí 6 meses para um, 6 meses para cada, para aprender a desenvolver, para aprender a falar, para aprender isso, para aprender... Enfim. Mas
E aqueles, eu até lembrei também, sem falar de mim, mas lembrando também de um livro chamado Do Outro Lado, que eles já nasceram com aquela aptidão, entende? E não sabiam de nada e nem tinha conhecimento espírita. Aí, de repente, eles tiveram que estudar para poder educar. Isso aí vem, mas então eles já faziam, já trabalhavam lá no sistema sem ter conhecimento nenhum. Eu, por exemplo, comecei também ainda na minha infância. E sem saber de nada, né? Eu não tinha conhecimento nenhum de espiritismo, nada, vezes nada. Eu tinha premonições, eu tinha intuições, eu tinha isso, eu fazia aquilo, acontecia. Assim, aí o pessoal diz, era uma criança azogada. É desse jeito aí. Então tem tudo isso aí que a gente, é como diz, a gente vai o quê? Aprender, vamos usar a palavra adomar, né? Adomar para que a gente não, por exemplo, na última vez que veio a criancinha para falar, e ela queria falar na voz dela. E eu sabia que ali aquelas pessoas não estavam preparadas para ouvir com outras vozes, com outras línguas, vamos dizer assim. Não era línguas diferentes, era a mesma língua, mas era de uma criança, né? Então, eu já consigo, e falo do meu jeito, e eu consigo que eles também entendam e que o negócio, tudo se encaixam, né? Mas, para isso aí, eu precisei estudar, não precisei adentrar assim para fazer cursos e cursos, não. Eu fui estudando gradualmente, às vezes sozinha, muitas vezes sozinha. Por exemplo, quando eu estou aqui no Piauí, o negócio é que pega. Eu me apego, por exemplo, hoje eu me apego aqui nesse grupo, hoje eu me apego aos estudos que nós temos, grupos de estudos de André Luiz, e com a leitura que a gente já fez, porque a gente lê sozinha, é uma coisa, diferentemente de quando a gente lê com um grupo. Por exemplo, o livro dos médiuns, já fiz indo e voltando assim. Mas eu estou aprendendo muito aqui nesse grupo, né? E nós temos outro grupo também que não lê o livro dos médiuns, mas lê o livro dos espíritos, e assim vai, é como se a gente tivesse... E mesmo que não seja para aprendizado do desenvolvimento, mas para a educação moral e intelecto. Aí, como é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, é muito complexo, sabe, muito amplo a mediunidade, o estudo, o desenvolver, a capacidade do ser. Aí eu lembrei agora de você no livro, eu até pensei que eu nem tinha, olha só, eu até pensei que eu nem tinha, eu comprei, nem me dei conta que eu tinha. Eu já tinha lido, mas eu não me dei conta que eu tinha. Gente, é incrível, apagou assim, e eu comprei outro, ontem eu fiz a doação do outro que eu comprei, que é do ser, aquele que você sempre fala, de Leon Denis. Do destino e da dor. Isso, até fez a doação ontem. E é isso, é você mesmo começar a se conhecer. O principal de tudo não é a gente ter todo um conhecimento, ter toda uma base, ter tudo isso, ser letrado, ser formado em várias línguas, em vários idiomas e falar não sei o quê. É o se conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente começa também a conhecer aqueles que fazem parte da sua vida, tanto física como invisível também. E a gente começa, então, a trabalhar em conjunto. Mais alguém quer dar opinião sobre o assunto? Igualmente. Obrigado. Então,
sobre essa questão, eu estava aqui ouvindo e refletindo, e eu estava me reportando, né, Amadeu, aquela época da federação. E aí, a questão que eu gostaria de saber é, nessa categoria, há duas qualidades, há duas espécies de médiums, aqueles que já vêm com essas faculdades, né, com essas predisposições orgânicas, que eles vão para um estudo, para, como foi dito aqui, eles educarem o que eles já trazem, o que eles já nasceram, não é isso? Com essas predisposições mediúnicas, tanto quanto a psicofônica, a psicográfica, a intuitiva, é isso? E enquanto que outros trazem não tanto ostensiva, e com o estudo sequenciado, metódico, eles vão aprendendo a liberar, eles vão aprendendo a educar e deixar fluir. Então, existe a dúvida, a pergunta é, existem essas duas categorias, certo? Exato. Existem os denominados médios naturais, são aqueles que vêm com as aptidões e não precisam de maior esforço. Basta entrar na reunião mediúnica, começa a escrever, começa a psicofonar, aí a vidência aflora, a audiência chega e por aí se vai. E há aqueles que vêm pré-determinados lá do mundo espiritual para trabalhar na seara de Jesus, com suas aptidões que estão latentes na sua memória, e aí você precisa estudar para educá-las e colocar a serviço. Por quê? Hoje nós temos consciência de que um médium precisa educar a sua mediunidade. Primeiro, conhecer o que ele tem e descobrir como é que ele vai colocar em prática, para não ficar dando cabeçadas. Hoje é uma coisa natural, por isso a necessidade do estudo principalmente em grupo, porque como você mesma, como a Gracia acabou de dizer, uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar. Então, no estudo, você amplia as suas possibilidades. E aqueles médicos que trazem essas faculdades latentes, elas afloram à medida que você vai estudando e vai praticando gradativamente. Você vê isso, nós vimos isso como coordenadores do Mediúnico, quando você iniciava as aptidões, o estudo da educação mediúnica, lá na harmonização psíquica, que você começava a pedir que os alunos fizessem viagens, descrevessem o que eles viam, eles começavam a colocar no papel informações. À medida que o tempo vai passando, aí eles começam a descrever, aliás, eles não colocavam no papel, eles descreviam, né? À medida que você vai estudando, aquelas aptidões iniciais desaparecem e aí afloram outras tais, até chegar à prática mediúnica lá, nos módulos 5 e 6, ok? Ou 6 e 7. Ok? Ok, obrigado. Alguma coisa, Matheus? Já estamos a 9h14. Se quiser... Ruge, né? Hoje o tempo, fazer como o doutor Bezerra, hoje o tempo urgiu, viu? Não mas aí eu vou dar o balança manuncal, o tempo ruge, né? Leão, ruge. Olha, é o seguinte, se tiver mais tempo, eu posso falar alguma coisa, mas se quiser encerrar, não tem problema. Não tem problema. Por mim, você pode falar, quanto mais fala, mais aprendizado naquela hora. Renato, você fala e já indica alguém para fazer a prece final, que a gente já fica aí na expectativa. Particularmente, muitíssimo obrigado mesmo. Hoje eu estou muito feliz. A nossa família hoje foi o ápice. Damos 14 irmãos. Muito obrigado a todos. Vamos ver se na próxima semana estaremos juntos de novo, em nome de Jesus. Com você, Renato. Paz com Jesus e obrigado. Não é um número muito bonito, mas nós estamos em 13, Amadeu. Já? 14º é o slide. É a estação. É um pouquinho maior do que 12 e menor do que 14. Pronto. Para quem é supersticioso, ontem foi
Foi sexta-feira, né? Ainda está pegando um pouquinho 13. Maria. Isso não vem ao caso. Vamos lá, se for 12, 10, 15, 20, 30, 50, 60, vamos lá. É a realidade. Médios novatos e médios improdutivos. Os médios novatos é aqueles que está começando a sua caminhada dentro da doutrina do Espírito ou não, tá certo? Porque nós temos aí pessoas de outras religiões que têm mediunidades e trabalham secretamente pela mediunidade e, às vezes, eles podem até estudar por fora, mas não vai para um centro espírita tomar conhecimento de causa. Então, eles têm médios aí católicos, protestantes e tantos outros, que realmente eles têm a sua capacidade de observar aqueles que estão naquele momento. Eles não vão contra o que determina a sua religião. Se ele é católico, tem seus dogmas, tem coisas, ele não pode dizer como a doutrina, como a católica sabe que existe a reencarnação, sabe que existe a reencarnação e eles não comentam, não falam sobre isso, porque a igreja não deixa o estatuto, vamos dizer assim, vamos dizer, eles não permitem. Então, o médio novato, aquele que chega dentro da doutrina do Espírito, vem atrás de orientações. Eu passei por um tempo um tempo de transição. Eu comecei na doutrina do Espírito com meus 23 anos, de 20 a 23 anos, carente, família católica, tudo, coisa. E outra coisa, é aquele que estava dentro de casa quando a fé desmaiava. Caía no chão, falando, sem mamãe saber o que estava acontecendo. Tendo chamar um vizinho para chegar e fazer um trabalho, tentar, que tinha conhecimento da doutrina dos espíritos, ele chegar e dizer, meu filho, seu problema é espiritual, entendeu? Sempre. E essa pessoa chegar, quando a fé está rolando no chão, sem saber o que é. Outra coisa, a gente sabe que muitas vezes a gente chega dentro da doutrina dos espíritos com nossas provações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Doutor José, através do nosso irmão Cecílio, muitas vezes, ele chegou e disse, meu filho, eu contei alguns casos que aconteceu comigo, somente a questão de fluido, receber carga fluídica. Aí ele chegou para mim e disse, meu filho, vamos estudar, vamos trabalhar, porque isso que você recebe vai ser até quando você desencarnar. Você imagine, aqui, em qualquer âmbito, o dia todinho, você recebe carga fluídica do mundo espiritual sobre a minha parte mediúnica. Desculpa, porque eu estou... E daí, por exemplo, aqui, nesse momento, no meu lado direito, estou sentindo um fluido. No meu lado esquerdo, eu sinto outro fluido. No meio já é outro. Às vezes, pessoas dizem mesmo assim, um espírito diz, é isso, outro no outro lado diz, é isso, e o que é que eu posso fazer? É saber que aqui eu vou entender. Um diz mesmo assim, Deus é nosso Pai, outro diz, Deus outra palavra, do universo, é o nosso Criador. Aí um diz, Deus é nosso Criador, outro diz, Deus é nosso Pai. Aí eu fico os dois no pensamento, nas duas vias. E isso daí eu sinto a questão mediúnica de todos os momentos. Então, o que é isso? Foi falta de experiência, de coisa mediúnica, de reuniões mediúnicas, desde 82 que eu passei o tempo todo na aula mediúnica, que eu ainda me lembro. Dia 17 de fevereiro de 1982, foi a minha primeira reunião mediúnica. Então, vamos passar. Então, quer dizer, tem certos médios, eu estou dizendo isso para dizer certas coisas. Os centros hoje, para falar de Jesus, não precisa de 4 anos estudando para falar de Jesus. Jesus tem uma palavra muito bonita, quando ele faz uma cura no sábado. Aí, disse que é proibido, disse, se um dos seus jumentos
ou de uma de suas ovelhas cair no buraco que ele sabe, você não vai tirar do buraco. Então, quer dizer, então eu tenho de estudar. Eu não sou contra o estudo, eu sou contra certa parte, e a pessoa diz, tem isso, certo? Tem muitas pessoas em centros espíritas hoje em dia que fazem uma reunião mediúnica de estudo mediunizado, que eu já tenho conhecimento mediunizado. Quando termina a reunião, o médium que está estudando não lembra de nada. Olha como são as coisas. Não se lembra de nada, porque toda hora ele está atuado e não sabe, daí eu não sou contra o estudo. O meu estudo foi o quê? Kardec, estudo de Kardec. Então, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênesis, aí os complementares, obras póstumas. E quer dizer, você tem de ler André Luiz. Então, de nosso lar, e a vida continua. Quer dizer, são esses livros que eu estudei. Tem certos casos, tudo bem, eu concordo, que tem aquela condição de estudo, percepção, isso, aquilo, outro. Eu vivi no tempo de Antenor, eu vivi no tempo de João Cecílio, eu vivi no tempo de seu Clenildo, de seu Salles Asfora, e tantas outras pessoas que tinham conhecimento muito grande da doutrina dos Espíritos. Mas, sinceramente, o espiritismo de hoje muitas vezes, é totalmente diferente daquele espiritismo que eu conheci. Não é dizer que nós não devemos evoluir, nós temos que entender o passado e o presente e observar que temos um futuro. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. O enterro, a coisa de Dona Zefinha, nossa irmã Zefinha, que é esposa do nosso irmão Bruno, Capitão Bruno, né, chamado, que andou pelo Piauí. Alci Bruno. Alci Bruno, Capitão Alci Bruno. Ele é capitão, que ele passou por Picos, no Piauí, Caicó, né, e está aqui, ele passou em Caicó, também tem um batalhão lá, porque ele é capitão, e esteve ela aqui. É de Caicó. Hércules, não sei se é de Caicó, acho que Hércules é de Picos. E mandou para aquela região todinha. E Dona Zefinha eu conheci no Bezerra de Menezes. Sempre, Hércules foi presidente, Hércules, filho, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Acho que hoje é vice-presidente. É um grande trabalhador, o filho dele. A Rejane é uma evangelizadora e tanto. E daí a gente temos conhecimento de Hércules Bruno, Capitão Bruno, e Dona Zefinha, que eu não conhecia como Josefa. Uma vez eu cheguei, estava no Bezerra, carente daquela maneira do espírito normalmente está pelas questões fluídicas. Aí chegou e disse, meu filho, Renato, eu tenho você como um filho, Dona Zefinha. Então, tenho de agradecer a Deus por ela, que ela possa ser recebida já foi recebida na espiritualidade, com muita paz, muita alegria, muita harmonia, que deixou sua família aqui em paz, tá certo? Muita paz para todos, e, como a Amadeus disse, e a espiritualidade disse, Isabel, faça a prece. Somente acrescentando, só para encerrar o lado de Bruno, o pai de Dona Zefinha, Manuel Abigail, foi um dos fundadores da loja maçônica da Regeneração do Siridó, que deu origem à fundação da grande loja maçônica do Rio Grande do Norte. O cadastro de Manuel Abigail era 001. Isso aí. Era o sogro de Bruno. Tá certo. E, completando aqui, Hércules Bruno foi quem me apresentou o Espiritismo, me deu o primeiro livro que eu li, Violetas na Janela, em 1991. Certo. Um grande palestrante, um grande espírita.
E, Renata, eu já sabia que a prece ia ser minha. Eu fui pegar aqui a oração de São Francisco, que eu acho belíssima, e vou pedir a todos nós que levemos o pensamento ao Pai com muita gratidão por ter participado no dia de hoje desta reunião, deste ensinamento, que possamos levá-lo conosco para a prática da vida, dessa jornada maravilhosa que o Pai nos dá a oportunidade todos os dias. Então, em pensamento, juntos, vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que possamos fazer desta oração a nossa caminhada de vida. Obrigada. Um bom final de semana a todos. Um bom domingo. Passo a palavra a Renato, a Amadeus, a vocês, meus mestres. Fazendo nossas prerrogativas. Bom dia, Brasil! Bom dia. Bom dia! Bom dia, bom domingo e bom fim de semana.